Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Nesse calorão, vamos falar sobre Itaúsa, vamos falar sobre cenário macro, vamos falar sobre gráficos do índice Bovespa, por que não? E para você nesse momento, dezembrão, rally natalino em pleno vapor, como se comportar especificamente aqui para quem está de olho no Ibovespa como um todo, mas principalmente para quem está de olho na Itaúsa em dezembrão, certo? Quais serão as pautas do vídeo de hoje? Lembrando, pessoal, todo domingão de manhã, seja Brunão viajando ou não, temos vídeo da Itaúsa aqui para vocês. Por volta das 6 e pouquinho, a gente comenta sobre Itaúsa e também acaba comentando bastante sobre o cenário macro, mais sobre o cenário macro do que Itaúsa. E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar aqui sobre o resumo semanal macroeconômico, carta da Genial que é parceira aqui do canal. Então quem ainda não tiver corretora, se estiver de olho aí em 2024, querendo uma assessoria, link na descrição, é a parceira, é o escritório oficial nosso, inclusive físico em Jundiaí. Então a gente vai falar sobre essa carta, vai falar sobre o índice Bovespa, sobre market breadth, tá? Sobre Itaúsa, tanto na ponta dos dividendos quanto na ponta da bonificação. Eu não tive tempo aqui, acabei viajando essa semana, ainda estou em viagem, volto oficialmente na quinta-feira, pessoal, aqui para Jundiaí. Hoje eu dei um pulinho só em Jundiaí para dar um break na viagem e construir esses conteúdos para vocês, mas acabei não comentando sobre a bonificação. Rolou bonificação de 5%, o datacorte já foi, tá? A gente vai tentar aqui colocar para vocês essa rentabilidade para o acionista, esse valor para o acionista, o preço-lucro, e aí terminamos com um pouquinho aqui do papo sobre caranguejo, mais o caranguejo que bate o Ibovespa e o CDI, caranguejo esse sendo a Itaúsa, né, que é uma ação que não tem muita volatilidade. Trader morre de fome, como eu falei no último vídeo, tá? E terminamos com a análise técnica pós-bonificação, porque tem ajuste também, pessoal, no gráfico. Então agora os pontos serão diferentes, né? Os valores aqui serão diferentes. Então para quem gosta dos ponticos aí, temos atualização aqui no final do vídeo, certo? Sem mais delongas, pessoal, considere se inscrever, ative a notificação. Eu sou Bruno Mazzoni. E todos os domingos, aqui por volta das 6h20, a gente comenta sobre Itaúsa, mas ao longo da semana toda tem vídeo, pelo menos um por dia. Portanto, aí considere ativar as notificações, tá? Vamos começar com a semana econômica, pessoal. Bom, no cenário doméstico, a atividade econômica na parte de criação de vagas surpreende para cima, tá? 190,4 mil vagas, surpreende, fica próximo ao teto das estimativas. Tão bom o mercado de trabalho brasileiro segurando as pontas, mesmo com uma taxa de juros ainda muito restritiva. IGPM, commodities agrícolas, pressionam a inflação. Principalmente ali, a gente vai estar olhando para a parte de alimentos. Vamos ficar muito atento ao grupo de alimentos aqui, pessoal, para ver o quão resiliente ou quais serão as movimentações, justamente com essa onda de calor recente. Tá? Então acho que a parte agrícola é muito importante olhar na inflação, quando a gente esmiuça a inflação, tá? O IPCA ali, e ver a cesta, tá? A cesta de alimentos, para ver quem foi mais impactado ou não, e isso deve gerar um certo mau humor, tá? Para a inflação, para o GP, que está no nosso cenário base, né? Bem resiliente, chega ali ter grandes quedas. A gente deve ver nossa inflação agora estruturalmente oscilando entre seus 5, seus 3, seus 5, seus 3, 5,25, 3,25. E assim a gente vai ter nuances positivos e negativos em relação à curva de juros, tá? Curva de juros essa que precificou a gente durante o mês de julho até outubro muito mal, né? E agora a nossa curva de juros acalma e os juros podem, enfim, quando cortado, ter ele impacto positivo de vez, tá? na bolsa. E é isso que está acontecendo desde o início do mês, novembro. Quem que deu o trigger, pessoal? O trigger não foi a inflação Brasil, não foi a PNAD ou o CAGED Brasil, como vocês estão vendo aqui, a PNAD agora, né, ficando em 7,6%, em linha com as expectativas, um desemprego ali a níveis de 2015, se não me engano exatamente, a 2015, tá, que foi ali 7,5%. Fato é que o Brasil, em termos de aplicação financeira, de ativos financeiros, acabou mirando muito, de julho a outubro, para não dizer aí fim de outubro, quase novembro, como é que estavam sendo negociadas e qual que era o ambiente da curva de juros americana, tá? Dólar e curva de juros americana dominaram a liquidez de julho a novembro. Agora, pessoal, a gente está vendo um mês inteiro um rally global, tá? Mas especificamente em emergentes. O Ibovespa bate, tá? O S&P no ano. Legal? Tem essa relativa vantagem nesse ano. Então volta o trade do começo do ano, que foi a reabertura chinesa para emergentes. Aí tivemos praticamente uma barriga, né, de retornos medíocres,
Tá? O Brasil acabou se sobressaindo ali de março para frente porque teve aprovação do arcabouço fiscal, teve reforma tributária. Então o doméstico ajudou bastante no miolo do ano e os dados econômicos continuaram vindo bem interessantes. Tá? Inflação, sem dúvida nenhuma, e crescimento sendo os dois principais. Agora, nesse julho a outubro, foi muito Estados Unidos, precificando o mundo inteiro, tá? Para baixo, no caso. E agora, novembro, a gente tem um rebote, esse rebote sendo um pouquinho mais doce para os emergentes. Continuo achando que Bovespa tem um valuation muito mais atraente do que o S&P, por exemplo. Tá? O S&P, os Estados Unidos, perdão, acabam tendo ali um trade muito mais de renda fixa, com assimetria muito maior ali, tá? Do que em equities, por hora. Legal, pessoal? Isso eu estou comentando aqui divagando sobre os nossos dados. Produção industrial, crescimento abaixo das expectativas, não foi interessante. Cenário externo, PCE, que é a métrica inflacionária que o Fed mais gosta, né? O Banco Central Americano mais curte. Números de inflação mais benignos, dão respaldo para o fim do ciclo de alta de juros. Então, cada vez mais oficial, não teremos, ou pelo menos é um consenso de Wall Street, que não teremos novas altas nos juros. Agora a gente vai ficar de olho somente quando que se corta. E que já começou toda a especulação de que qual mês, qual reunião que vai cortar. Então não há mais nenhum ali grande integrante do mercado. Tá? Lógico que no Fed deve ter, mas no mercado Wall Street não tem nenhum grande banco que vê ali aumento, volta do aumento dos juros americanos. Seria uma surpresa muito grande. Livro bege mostra arrefecimento, né? Tese de arrefecimento da atividade econômica sem recessão aguda, tá? Eles usam a palavra mild, né, que é bem leve quando o assunto é recessão. CPI da zona do euro, o inflação IPCA da zona do euro desacelera mais do que esperado, tá? Então, ótima notícia aqui para o trade atual, né, de que deflação é bom, tá? E atividade econômica esfriando também. E aí finalizamos, pessoal. Qual que é o mais sensível aqui para o curtíssimo prazo, olhando um pouquinho para frente? Eu acho que um pouquinho para frente é a Europa. Tá? Porque Europa, caso China não continue a crescer, a gente deve ter uma desaceleração econômica na Europa um pouco mais sentida, invertendo um pouquinho o trade de dados econômicos ruim para o mercado. Por hora está bom para o mercado, dados econômicos ruins, porque isso é deflacionário. Tá? A Europa pode virar o jogo rápido, então só teria mais sensibilidade, ali um pouco mais de perigo no grupo europeu, mas ponto final ali, porque Estados Unidos não me parece que vai ser dezembro, os dados muito ruins econômicos, pela sazonalidade, tá? E por tudo que vem mostrando até esse momento em parte econômica, tá? E o Inflation Reduction Act lá do Biden tem os seus vértices, vamos assim dizendo, seus tentáculos ainda sustentando a economia. Não me parece que vai ser dezembro, o mês fraco da economia americana. Eu esperaria muito mais, pessoal, olhando ali para pós-carnaval. O carnaval brasileiro está ali para 9 de fevereiro. Eu acho que se tiver alguma desaceleração, algum dado, alguma narrativa que mude, tá? de atividade econômica, dados de atividade econômica fracos sendo bom para atividade fraca sendo ruim para mercado de equities e ações, esses dados provavelmente, ou melhor, essa narrativa provavelmente deve ser tomada entre fevereiro e março. Eu não acho que nesse ato que nós estamos vivendo, novembro, dezembro e janeiro, é ali o hiato do Zé Vendinha, é o trimestre do Zé Vendinha. Não. Eu acho que é o trimestre para comprar topo, tá? Para quem é trader, tá comprando agora, tem que ficar esperto porque a assimetria não tá boa, então stops curtinhos. Quem é investidor de longo prazo, como eu, por exemplo, tem minha carteira previdenciária, diminui os aportes, mas continua aportando, porque a gente pode estar no início de um super ciclo para todo mundo. Tá? Então diminui o aporte, mas eu continuo aportando. Tá? Não é mais igual ali junho, julho e agosto. Não. Agora já estamos com taxas de juros na gringa querendo ser cortada, já há esse papo, então não tem muito porquê diminuir mão em equities, em renda variável. Tá? Mas eu estou bem menor do que estive, por exemplo, nos aportes mensais, isso em setembro, outubro, tá? E propriamente em novembro. Tá? Então, novembro, pós super alta, foi diminuindo. É isso que eu faço, pessoal, é mais ou menos dessa maneira. Fechei minha carteira tática, todos os ativos me pagaram dividendos e chegaram nos seus alvos. O último foi JBS. Tá? Para não falar todos, pessoal, faltou a Itaúsa. Vamos ver se a Itaúsa no final desse vídeo eu mostro qual que é o alvo aqui. Mas a Itaúsa, como eu tenho também na carteira previdenciária, eu não fecho, né? Eu só acumulo, tá? E faço o rebalanceamento comprometido para vocês em pontos específicos que mudaram, mas continuam ainda um pouco distantes dos preços atuais. Ciclo do Ibov, pessoal, quem apostou no verde,
tá? Quem acompanha o canal e apostou no Verdão aqui, no Palestra, tá indo bem. Estamos neste candle aqui nesse momento de 2016/17. Se a gente chegar aqui, eu acredito que nós devemos ter, tá, esse trimestre, né, novembro, dezembro e janeiro, super comprador, pessoal. Se não comprador como novembro, porque esticou bastante os preços, comprador o suficiente aqui, ó, para não dar frio na barriga dos vendedores, tá? O que eu vou atentar bastante, como eu sou um analista que acredita que a história ela rima, ela não se repete, mas rima, é em movimentos muito parecidos com esses daqui, ó, tá? Então nós tivemos uma ignição, podemos ter aqui entre dezembro e janeiro uma paradinha, mas ainda assim com viés de alta, uma paulada com os resultados corporativos ali vindo em fevereiro, março, resultados corporativos do quarto trimestre, né? Em março do ano que vem é divulgado, e aí a realização no fato, tá? A realização que deve durar, pessoal, realização saudável, sem dados econômicos sendo um pepino, deve durar aqui de 1 a 3 meses máximo, porque nós vamos ter corte de juros nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, tá? E os juros em países desenvolvidos, olha, se não sendo cortados, com uma narrativa bem boa, tá? Para ser cortado. Então, quedas nesse ambiente onde a economia não é um pepino, o único pepino que a gente vai ter é quando vai se cortar juros, ou seja, política monetária é o único ciclo que a gente presta atenção para os ativos de risco, pessoal. É no máximo em 2024, 1 a 3, tá? 1 a 4 meses de lateralização para mais uma alta. Então, eu vou esperar esses meses acontecerem para tentar aumentar os aportes, mas eu preciso que aconteça. Por hora estamos subindo, tá? Não paro de comprar, porque o ciclo é pró-equities em emergentes, tá? Já em países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, é bem parelho, tá? Porque o S&P não apanhou como o Ibovespa apanhou, tá? Por tanto tempo. E eu não vejo ali, quer dizer, eu vejo bastante atratividade em bonds americanos, tá? Seja no rendimento ou seja no trade, né? Como TLT, já cheguei a falar para vocês algumas vezes, tem vídeo para sair no canal, inclusive. Como eu estive em viagem, estou em viagem, né? Alguns vídeos vão ter um pouquinho de delay. Qual é o desconto do Ibovespa, pessoal? Para quem está aí de olho no Índice Futuro ou no próprio POVA11, o desconto do Ibovespa fica cada vez mais distante, tá? O primeiro desconto, ele, na minha opinião, vai estar no 124, 536 e 25. Então vamos falar só dele. O 117 ficou... É 117 aqui, tá bom, pessoal? Não 111, 700 ou tá correto? Não, é 111 e 700. Mas antes do 111, 700, temos aqui o 117, tá? E 700 também. Se eu não me engano, essa região, a parte superior da região cinza aí. Mas o 124, 536 seria o desconto, então, para um possível suporte para o mês de dezembro, para o rally natalino, já que nós tivemos aí o rompimento na máxima de novembro. Qual que é o pepino para a semana que vem? Tá? Semana aí que vai se iniciar no dia 4. Então, o primeiro pepino é 128, 977 e 32. Tá? É o último guardião, pessoal, para a gente romper a tal máxima histórica. Tá? É o último guardião. Beleza, pessoal? Então, o legal seria um recuo. Eu achei que esse recuo aconteceria com curvas de juros americana parando de ceder, depois de uma forte de ceder muito forte no começo de novembro, mas elas não pararam de ceder, ou pelo menos estabilizaram, não veio para alta, e o DXY dólar, mesma coisa. Se a gente levar em conta que os trades macro, ou seja, o grande fluxo dos grandes fundos, bancos, eles tendem a durar 3 meses, pessoal, beleza. Tivemos novembro de alta, dezembro e janeiro, tá? Fevereiro e março serão uns resquícios dos compradores, na minha opinião, por isso que ali, entre fevereiro e março, mais para março do que fevereiro, eu gostaria de olhar para venda de calls, tá? E compra de puts. Nesse momento não, por mais que o meu ativo X tenha subido pra caramba. Beleza? Feito isso, pessoal. Por quê? Porque a narrativa é muito pró-risco nesse momento. O Ibovespa, também salientei para vocês, no fôlego, né, no market breadth. Eu não me importo com o vermelho, tô querendo que ele volte pro verde. Quando ele voltar, pessoal, vocês vão ficar sabendo que vai ser a melhor, na minha opinião, quantitativamente falando, a melhor análise, o melhor timing para se vender put, para se comprar call, por exemplo. Travas para quem manja, etc. Também em algum cenário, mas é mais direcional. Então, para 2024, sem que o problema econômico apareça, ou seja, a recessão forte, acho que recessão leve, tá tudo bem. O que é recessão leve, pessoal? 1 ou 2 trimestres ali de dados negativos de crescimento, tá? Depois volta a crescer.
Aqui o verde é onde eu espero. No vermelho, pessoal, no máximo eu compro menos, como eu tô falando para vocês. Dou uma compradinha menor aí de ações, tá? Fixo ali na renda fixa por 3 meses, por 1 mês, CDB, por 3 meses já pode ir para LCI e LCA, tá? E aí eu volto lá em fevereiro, março, mais carregadão, etc. Cada um vai ter a sua estratégia. A minha, nesse momento, é diminuir as compras, mas manter compras. É diferente do que eu fiz, por exemplo, em junho, julho e agosto, que foi zerar a compra, não comprei nada. Não, agora tá interessante já. Tá interessante ainda, perdão, a manter aportes em renda variável. Itaúsa, falando dela especificamente, pessoal, o que nós temos aqui no ano? Como que a Itaúsa deve fechar o ano? Né? Muito próximo, como não deve mais haver pagamentos em 2023, fechar o ano com 5% de yield. Porém, já temos 2,12 para 2024, né? 21 centavos já está provisionado para 2024. Esse ano aqui foram 49. Então, primeiro vamos fazer o cálculo teto aqui para quem é novo no canal, rapidinho, como que a Itaúsa fecha o teto para esse ano, R$ 8,16. Tá? R$ 8,16, hoje a companhia está negociando a 9,75, não há desconto por ali, porém, contudo, entretanto, a Itaúsa bonificou nós, queridos sardinhas, né? Tanto em 2022, ali em novembro, quanto em 2023, também em novembro. Então, enquanto houver ações aqui da XP, pessoal, e ainda tem, tá certo? Ou o Itaú vindo com resultados mega maravilhosos, pessoal, é de se esperar uma bonificação em novembro. Então, quem quiser também ter timing, né? Aquele mês quente, aquele mês interessante, a Itaúsa bonificou esse ano 5%, com a aprovação do aumento de capital, e ano passado 10%. Tá? Então veio um combo recentemente, 2 vezes aumento de capital esse ano, e com bonificação em uma delas de 5%. Tá? A subscrição de R$ 6,50 foi por 2 vezes, né? A primeira para todos, a segunda só para quem tinha uma posição grande o suficiente para pegar um pouquinho desse rateio. Tá? Então a Itaúsa esse ano, pessoal, tá na casa dos 2 dígitos, tá? De yield. E isso é muito bom para uma empresa caranguejo que recentemente também subiu. Mas subiu acompanhado ali dos lucros? Sim, porque ela está negociando na sua média. Então Itaúsa, pessoal, não está nem cara nem barata e está em um ciclo de dividendos não igual a 2018, 2019, que deixou muita gente viúva, mas um ciclo bem melhor do que 2020, 2021 e 2022. Tá? Então a Itaúsa começa a ter ali, muito provavelmente, aquele yield desejado por muitos, e por mim também, obviamente, de no mínimo 6% ao ano, tá? Para gerar sempre aquela intuição lá de ser amigável para a estratégia de quem segue o Barsi e do Bazin. A Itaúsa hoje negocia 6,95 vezes preço-lucro. Não vejo Alpargatas e daqui para baixo. Dexco, a construção civil talvez, tá? Talvez sim, mesmo com corte de juros, a construção civil pode desacelerar, porque vem em um ciclo muito positivo desde 2018, então foi postergado esse ciclo aí com os cortes de juros de 2020, tá? Então a construção civil pode ser a mais sensível, tá, pessoal? Pode ser mais sensível, então a Dexco ali, indiretamente, pode ser a pior dentre o portfólio da Itaúsa, mas não vejo CCR com juros caindo e inflação parando de ceder, não vejo CCR, não vejo AEG, não vejo NTS e todas as empresas, incluindo, obviamente, o Itaú, performando mal, tá, pessoal? Então a Itaúsa deve ter um 2024 muito parelho, quiçá até melhor do que 2023, devido também pelo ciclo monetário. Vamos ver como que a economia brasileira se comporta em 2024 para cravar mesmo essa performance da Itaúsa. E, como comentado, já compartilhei com vocês algumas vezes aqui no canal, a Itaúsa devagar e sempre, pessoal, acaba batendo o CDI tranquilamente. Tá? A Itaúsa sobe quase 25.000%, de 94 para cá, enquanto o CDI subiu 7.500 e o Ibovespa 3.400. Então, é um dos ativos, na minha opinião, mais amigáveis para o investidor pessoa física. Por quê? Porque tem vol baixa, valor nominal baixo, então dá acessibilidade e dá a oportunidade de vários meses o investidor, eu, você, que compramos uma vez por mês, né, quando temos uma graninha, cadastramos uma ordem, ou temos uma graninha extra, compramos 2 vezes ao mês, sei lá, 3 no máximo, temos a oportunidade de comprar e acumular em ciclos ruins para a bolsa, mês a mês, tá, a preços muito parelhos, tá? E não traz aquela angústia de queda, nem aquela euforia de alta, e você consegue ficar gordinho, né, gordinha, na Itaúsa e surfar a alta de fato carregado o suficiente para pôr dinheiro na sua aposentadoria. Beleza? Para aumentar ali o patrimônio e também a geração de riqueza vindo
dos dividendos e das bonificações que eu fiz questão de frisar. Pessoal, os novos pontos de desconto são 8,92, tá? Abaixo dos 9 ali, interessante? Tecnicamente sim, mas para o ano que vem, região cinza, reforma da Previdência, é o desconto de 2023 pós-rompimento, tá? E agora 2024 também. Então nós tivemos essa região pós-2020 como sendo resistência, tá? Sinal foi dado neste candle aqui, e agora foi suporte uma vez, será suporte de novo. Tá, então, o mais legal, o desconto mais interessante, antes da próxima data X, por exemplo, 866, 841, 837, 823 foi o desconto atual. Então, 823 perde um pouquinho de força, porque já foi. Tá? Quem conseguiu beliscar lá, tá? Eu belisquei no outro valor, né? Antes do ajuste, não me lembro qual era o valor especificamente. Tá? Agora, os beliscos estão do 898, 892 a 866, 841, 837. Beleza, pessoal? Quando que eu penso em vender call, comprar put ou, de fato, largar um pouquinho da Itaúsa para ajudar eu a aportar numa Aura que está com risco retorno muito atraente ainda e começou a subir, para ajudar a aportar numa Qualicorp que, meu Deus, vai para zero, né? Mas estou lá, fazer o quê? A partir dos 10,17, eu vou para o 10,51, 10,90, tá? O 10,17, o 10,54 são alvos, sim, tá? Do ciclo de 2018 para cá, mas eu estou mais de olho nesse ciclo pequeno aqui, ó, tá? Dessa alta atual, certo? E eu deixei marcadinho para vocês aqui, ó. Então 10,51, 10,90. Qual que é o creme de la creme, pessoal? 10,51, 10,90 sendo tocados entre fevereiro e março. Eu tenho mais força ali para vender call para abril, para vender call para comprar put para abril, por exemplo, entre março e abril eu gostaria, mas principalmente abril ali, eu gostaria de estar vencendo as minhas calls, estar vencendo a minha put, tá? Então seguro e renda eu faria ali, tá? É mais o tempo melhor do que o preço, tá certo, pessoal? Se tocar, por exemplo, semana que vem em 10,51, 10,90, muito provavelmente eu vou vender um pouquinho da minha posição, ações mesmo, tá? E aí utilizar essa graninha para comprar outra companhia ou para cadastrar ordens a 8,92, a 8,66. Beleza? Agora, se der a conjunção dos astros ali, né? Pô, preço e tempo, que seria muito legal, maravilha. Aí, fevereiro e março, eu gostaria de lançar algumas opções. Faz sentido para mim ou comprar put. Beleza, pessoal? Gostou desse papo gráfico junto com macro, tá? E um pouquinho também, por que não, de tagarelação, de valuation e fundamentos. O desconto continua natalino dessa vez, cupom na descrição, é o nosso treinamento Macro Trader. Vejo todos, pessoal, no próximo vídeo. Obrigado pela companhia até o final. Tchau, tchau.